Agora a gente vai ver um outro tipo de questão, que é a questão baseada em texto, mas apenas baseada em texto. Quer dizer, ela vai ser uma interpretação, ela vai exigir uma interpretação de um texto dado. No caso aqui, esse texto aparece como um texto, inclusive referido a um outro autor, e aí, a partir disso, vai ser feita uma questão de interpretação desse texto. O texto diz assim: tendo como principal fonte de informações 3 estudos transversais realizados nas décadas de 70, 80 e 90, faça uma análise da transição nutricional do Brasil, referenciada no rápido declínio da prevalência de desnutrição em crianças e elevação num ritmo mais acelerado da prevalência de sobrepeso e obesidade em adultos. Inversamente, as anemias continuam com prevalências elevadas e indicações de tendências epidêmicas. O que temos aqui? Um texto que vai falar sobre a questão nutricional, sobre a questão do sobrepeso e sobre como é que isso evoluiu de alguma maneira dentro dessas 3 décadas anunciadas no texto. Dado o texto, o que o enunciado vai pedir? Com base no estudo apresentado, que é o texto, ações de prevenção individuais específicas para gestantes que considerem as mudanças causadas pela transição nutricional devem conter. Então, o que nós vamos responder deve estar baseado no texto, né? Se eu quero prevenir gestantes dentro do contexto do sobrepeso e da questão da deficiência nutricional, que foram as 2 variáveis que o texto apresentou, se eu quero orientar as gestantes, o que eu devo levar em conta? O que eu devo dizer para elas? Essa informação eu devo retirar desse estudo. Então, essa é a base para eu chegar à conclusão que eu vou chegar. Então, é isso que nós estamos chamando de questão interpretativa baseada apenas em texto. A pergunta não está pedindo que o aluno leve em consideração outros números, outros estudos ou outros conceitos exteriores ao texto para responder, né? É importante destacar que nesse tipo de pergunta o enunciado tem que deixar isso claro, né? Com base no estudo apresentado, de acordo com o autor, a partir dos elementos que o gráfico aponta. Quer dizer, eu estou indicando para esse aluno que o que eu quero que ele responda, o que ele pense, saia desse texto. E, portanto, se eu estou fazendo essa proposta, eu também não posso exigir que ele não leve o texto em conta e parta de teorias externas, né, a esse texto para responder. Se eu não quero fazer esse estudo interpretativo, se eu quero usar esse texto como contextualização apenas para situar o assunto, então eu não devo usar esse tipo de afirmativa com base no estudo. Eu coloco lá o texto e faço a pergunta, sem estabelecer essa relação coesiva direta entre o texto e a pergunta. Se eu faço isso, eu estou deixando muito claro isso nessas perguntas do Enadio, isso é muito claro, que quando a gente tem essa relação estabelecida, o que se quer é que se fale a partir daquilo que o texto colocou, o que faz disso uma pergunta de interpretação baseada apenas em texto.